Você sabe o que é quadro de trabalho ágil? Pois é, essa é uma ferramenta bem importante que a gente utiliza e que ajudou muito quando a gente vai desenvolver softwares, principalmente no que a gente chama do método ágil. Isso ajuda porque dá visibilidade do que a gente está fazendo e também ajuda a gente, enquanto profissional, a desenvolver aquilo que a gente precisa, porque fica muito claro aonde eu estou, para onde eu estou indo e da onde eu venho. Basicamente, eu estou falando, né, que tarefa eu estou fazendo agora, qual é a próxima tarefa que eu preciso fazer e qual foi a última tarefa que eu entreguei dentro do meu dia a dia, dentro da minha rotina, da minha semana ou do meu mês. Então, além de dar uma boa visibilidade para a gente, para os nossos colegas do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, ele também dá uma boa visibilidade para quem de repente nem acompanha o projeto. Isso é muito legal. Então uma pessoa que não está necessariamente naquele grupo, naquele time de trabalho, vai olhar para o quadro de trabalho e vai falar, tá, entendi, estão entregando isso, é aqui que tá, tal pessoa está fazendo tal coisa. Então isso ajuda muito a dar visibilidade, comunicação e ainda pode dar aquela satisfação boa de terminei, de tudo que a gente entregou naquele período, naquela semana, naquele ciclo, naquela sprint, porque ficam ali marcadas as tarefas que foram feitas. Eu que sou uma pessoa que gosta muito dessa sensação de check, de conseguir entregar, isso pra mim é muito bom. Eu uso não só na vida profissional, mas às vezes até para tarefas pessoais, eu acabo utilizando uma coisa parecida com o método, com o quadro de trabalho, onde eu coloco ali o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, e isso vai me dando até uma sensação muito boa. Quando a gente fala, então, do nosso quadro de trabalho, existem muitos formatos, hoje a gente faz isso de uma forma digital também, mas basicamente, na versão mais simples dele, ela vai conter, né, o nosso backlog, a listinha de coisas que a gente precisa fazer, vai colocar ali a fila, que é basicamente o que a gente vai fazer naquele ciclo, né? Então o ciclo pode ser o ciclo de uma semana, de 2 semanas, pode ser o ciclo de um mês, pode ser o ciclo de um dia, de repente. Vai depender muito de como a gente trabalha. Mas o que está na fila é que vai entrar no ciclo que a gente vai trabalhar. Então se a gente definiu que o nosso ciclo é essa semana, então o que está na fila é o que a gente vai trabalhar nessa semana. Depois a gente tem o fazendo, que é basicamente o que eu estou fazendo, né? Saiu da fila, tá comigo, eu estou aqui produzindo, e o concluído, tá entregue para uma próxima fase, ou tá finalizado, é só depois dar baixa e falar, beleza, já entreguei. Então essa é uma versão bem simples do que seria o quadro de trabalho, mas é interessante a gente entender os fundamentos dele, muito mais do que o seu formato específico, porque como eu falei, a gente pode definir diferentes formatos dependendo do time. Eu já trabalhei em diferentes times, com diferentes projetos e diferentes tipos de quadro de trabalho e estrutura de quadro de trabalho. Mas basicamente todos eles tinham o mesmo conceito, que é mostrar o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer nesse ciclo, o que eu estou fazendo, o que está entregue, preparado para uma próxima fase. Então esse é o conceito principal do quadro de trabalho para ajudar a gente a se organizar. E como eu falei, depois que você pega um costume com ele, você pode acabar adotando ele até para a sua vida pessoal. Eu uso alguma coisa parecida com quadro de trabalho ágil, inclusive para as minhas tarefas pessoais, porque ajuda muito eu entender e também não esquecer o que eu preciso fazer no meu dia a dia e dar aquela sensação boa de olha quanta coisa eu já fiz nesse ciclo, nessa semana, nessas 2 semanas ou nesse mês. Então é bem interessante, é uma ferramenta bem utilizada, ali bastantemente utilizada, comumente utilizada, mas é legal a gente pensar nos princípios e no conceito que tem, muito mais nas diferentes formas de estruturar esse quadro. Então é bem legal sobre isso e é mais uma ferramenta para o nosso cinto de utilidades profissional.